Olá, começa agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. O Conselho Nacional de Justiça editou recentemente o provimento número 71/2018, que dispõe sobre o uso de ferramentas como o e-mail institucional e as mídias sociais por magistrados e servidores, e impõe algumas regras aí de uso das mídias sociais. O receio do Conselho Nacional de Justiça é que esse comportamento de magistrados e servidores venha a prejudicar a imagem da instituição. E o CNJ também determinou que as corregedorias dos tribunais orientem magistrados e servidores acerca do teor desse provimento. Mas na Justiça Eleitoral em Mato Grosso, há muitos anos, a Corregedoria do TRE já orienta magistrados e servidores sobre o comportamento, tanto em relação aos normativos das eleições, quanto em relação ao comportamento social. Sobre esses assuntos, nós falamos hoje com Mauro Diogo, ele é coordenador jurídico da Corregedoria Eleitoral de Mato Grosso. Mauro, obrigada pela sua presença aqui. E a gente gostaria de saber um pouco sobre esse trabalho na Corregedoria. Você já vem orientando magistrados e servidores em relação a essas questões? Sim, Mariane. Como você disse, né, é um provimento novo, né, do CNJ, que não abrange não apenas a Justiça Eleitoral, mas a Justiça como um todo. Né, ele foi até publicado no dia 14 agora, é super recente, mas haviam várias normas e legislação esparsas falando sobre o tema também. O que aconteceu é que chegaram várias, eu não diria denúncias, mas vários procedimentos junto ao CNJ, falando de magistrados em todo o Brasil, né, que diziam alguma coisa relativa especificamente à vida política partidária do país. Inclusive manifestando até apoio em relação a isso, aquele partido político. Né, então, o CNJ, recebendo essas denúncias, esses procedimentos, resolveu fazer um procedimento único para todo o país. Né? Então, para todo o judiciário, na verdade. Então, seja a justiça estadual, federal, todos os juízes devem obedecer essa regra. O que diz essa regra agora atualmente? Principalmente nas mídias sociais, o magistrado deve ter todo o cuidado. Ele é um agente público, ele personifica o Estado, né? Então, para que no futuro, quando ele for julgar, ele não esteja, vamos dizer, impedido ou suspeito, né, com uma situação dessa, ele tenha toda a cautela do mundo. O CNJ sopesou muito a questão da liberdade de expressão com os deveres do magistrado, né? E não só com relação ao magistrado, mas também com o servidor, né? Então, embora essa norma seja recentemente publicada pelo CNJ, aqui na Corregedoria Eleitoral e em todas as corregedorias do país, nós sempre tomamos o cuidado, né? Até o juiz, para ele ser juiz eleitoral, ele não pode ser parente de um candidato, por exemplo. E existem algumas proibições expressas, além dessa, para magistrados e servidores na Justiça Eleitoral? Sim, existe um código de ética, né? A própria LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ela regulamenta, de certa forma, isso também, né? Mas a questão de mídias sociais, todas essas tecnologias, hoje são ferramentas novas. As mídias sociais, elas trouxeram uma realidade nova, né? Hoje, todo mundo tem um aparelho em mãos que faz vídeos e fotos e encaminha para todo mundo. Isso é comum, não só em termos, na nossa família mesmo, né? Às vezes as pessoas acabam brigando um com o outro por declarações de político-partidárias, religiões, enfim, né? E o país atravessa realmente um momento delicado. Né? Viemos de impeachment, viemos de alguns traumas aí dos últimos anos. A polarização político-partidária vem trazendo bastante problema, então, inclusive para as instituições. E vamos dizer, o juiz, o magistrado, não é um ser do outro mundo que desceu, né? Ele reflete também o comportamento de uma sociedade. Né? Então, às vezes, tanto o juiz como um servidor acabam, de certa forma, manifestando algo, né, que pode ter influência, de repente, numa escolha de um eleitor comum, né? O que a Corregedoria diz para servidores e magistrados? Eles podem declarar voto, por exemplo? O voto por si só, o voto é sigiloso. Né? Então, o voto por si só, está previsto na Constituição, o voto é sigiloso. Agora, não é isso que o CNJ diz, né? Que não é recomendável.
né? Não é recomendável que se faça declarações visando atacar esse ou aquele candidato, tomando partido, né, de alguma posição ou não partidária, enfim. Então, eu acredito também que o voto, né, por cautela e por precaução, até para não influenciar outras pessoas, não deve ser declarado. O CNJ diz que é um liame, né? Nesse mesmo provimento, Sim. É um liame muito estreito muito aí, delicado. Entre a esfera pública e a privada, Exato. entre o que é pessoal e o profissional, Exato. daí se deve tomar muito cuidado. E até fazendo um paralelo, puxando para o campo do direito eleitoral. É a mesma coisa, a reeleição, né, dos candidatos a prefeito, governador, presidente da República. Então, quem já está eleito pode concorrer uma vez pela reeleição, né? E aí vem aqueles velhos debates, né? Até onde eu sou candidato, até onde eu sou governador, né? Então, hoje eu estou despachando no meu gabinete como prefeito, como governador, e à noite eu tenho uma reunião política. Então, até onde? Então, é uma linha bem tênue mesmo, né? Aquelas condutas vedadas, o que o candidato à reeleição pode, o que não pode. E a mesma coisa com o magistrado, né? Um servidor público, magistrado, principalmente o magistrado, né? Essa resolução, ela abarca mais a questão do magistrado brasileiro e pegando como parâmetro também vários países, né? Ela cita esse normativo cita Estados Unidos, problemas, né, para magistrados em outros países envolvidos, né? Estados Unidos, México, Espanha, Portugal, enfim. Então, nós temos, de um lado, a liberdade da expressão, né? E, de outro lado, o dever, né? O dever funcional. Então, o CNJ visa, essencialmente, equilibrar, né, esses dois princípios. Já houve caso, por exemplo, que vocês tiveram que lidar com um servidor ou com um magistrado que declarou apoio explícito, não apoio, não, declarou seu voto, declarou simpatia e chegou à corregedoria? Não, aqui em Mato Grosso nós nunca tivemos e também não temos conhecimento em outras esferas eleitorais no Brasil, né? Mas já tivemos casos, sim, de servidor com adesivos no pátio do estacionamento de tribunais. Né, adesivos de preferência de candidatos. Isso no passado não muito distante. Né? Então, o tribunal recomendou, naquela ocasião, para que se evitasse. Né? Então, aquela velha história, não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Né? E então, e como você disse, nós vivemos um momento bem delicado. Né? Qualquer fagulha, qualquer faísca pode, de repente, tomar proporções indevidas. Né? Agora, a corregedoria, ela trabalha muito mais na orientação, e eu percebo isso Sim. lá no TRE, ela trabalha muito mais como parceira de magistrados e servidores, Sim. orientando, e muito menos na prevenção. Tem dado certo esse modelo? Sim, até nós fomos um dos primeiros tribunais a criarmos dentro da nossa estrutura... muito menos na prevenção não, e muito menos na repressão, Sim, mais sim. a prevenção que a repressão. Até porque, e é bom esclarecer isso para o cidadão, que o juiz eleitoral... ele não é juiz eleitoral dedicado 100%. Né? Então, não existe concurso para juiz eleitoral. Então, a pessoa ela é magistrado de carreira, magistrado estadual, e por 2 anos ela serve, né, a Justiça Eleitoral como juiz eleitoral ou membro do tribunal. Da mesma né? forma que o promotor também serve ao Judiciário Estadual. Exato. Então, ele fica por esse biênio. Não é como um juiz de carreira propriamente dita, seja da Justiça Estadual ou Federal, que fica praticamente uma vida toda, 20, 30, 35 anos. Né? Então, geralmente, na Justiça Eleitoral ele fica por 2 anos. Então, é muito raro, nesses 2 anos, acontecer algum fato grave. Né? E nós não podemos, assim, dentro da Justiça Eleitoral, exonerar, vamos dizer assim, aposentar um magistrado, porque ele não é um magistrado de carreira da Justiça Eleitoral. Então, nós trabalhamos muito com a prevenção, orientação desses juízes. O ano passado, por exemplo, só para termos uma ideia, nós atendemos mais de 500 consultas de todo o estado.
né, respondendo não só para juízes, como também de servidores, né, de procedimentos, enfim. Porque o direito eleitoral, o juiz está acostumado muito a ver o dia a dia dele com as causas cíveis, com as criminais, né? E o direito eleitoral, até nas faculdades... Até nas faculdades, né, existe essa deficiência. São raras as faculdades que têm uma disciplina específica de direito eleitoral. Nós temos disciplina de direito constitucional, de direito administrativo, enfim, mas de direito eleitoral especificamente é muito raro. E é caso de juízes substitutos que tomam posse no judiciário estadual e vão para um município onde de repente ele vai ser juiz eleitoral, porque só tem ele ali. Exato. Né? Aí o TRE, nesse caso, promove alguma capacitação, traz para Cuiabá? Como é que funciona? Agora, por exemplo, no mês de julho, né, isso nas eleições anteriores também, nós fazemos uma reunião presencial com todos os juízes, né? Nós dividimos por núcleos, por polos, né? Então nós vamos no polo de Tangará da Serra, então vão todos os juízes eleitorais daquela região, comparecem a essa reunião, e por aí afora, né? Cuiabá, Sinop, enfim, são distribuídos em vários polos essas reuniões e nós damos toda a orientação para os magistrados e também para os servidores, né? E esse aspecto de eleição, também a cada 2 anos se muda muita coisa. Né? Então, uma propaganda que era permitida em 2014 e 2016, hoje ela é vedada. Né? Uma conduta que era permitida antes, hoje é vedada. A cada eleição, novas regras. Então, a cada eleição, embora nós tenhamos a Lei 9.504, que é de 1997, né, que veio realmente para ser uma lei única, para servir para todas as eleições. Tem as resoluções. Mas nós temos as resoluções, exatamente. Então, a cada 2 anos, praticamente, é baixado resoluções específicas de propaganda. Isso sem falar nas mini-reformas eleitorais. Exato. Que vão remendando a legislação eleitoral a cada 2 anos. Se você pegar 4 anos, nós não tínhamos mídia social, não se falava em mídia social. Hoje se fala muito, a bola da vez, fake news. Né? Então, até uma das, eu acredito que uma das razões dessa portaria, desse provimento do CNJ é exatamente isso. Né? Então, são tecnologias hoje sociais que são usadas que antes nós não tínhamos. Né? Então, nós fazemos sim essa orientação, essa prevenção junto aos magistrados. Nas últimas eleições nós tínhamos 60 juízes eleitorais. Para essa eleição nós tivemos uma redução. Houve um rezoneamento. Houve um rezoneamento, até por determinação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e hoje nós temos 57 juízes. Né? Então, nós temos vários provimentos, inclusive provimento de poder de polícia. Né? Esse ano a competência da corregedoria é muito grande. Nós queremos falar especificamente Exato. De eleições no próximo bloco. Sim. E o papel da corregedoria nas eleições. Você disse também que tem muito servidor que toma posse em concurso, um servidor novo. Exato. Às vezes acontece de cair um juiz que nunca fez eleição e um servidor que nunca fez eleição. Exatamente. O que a corregedoria faz nesses casos? Eu gostaria que você me respondesse no próximo bloco. Nós voltamos explicando como é que a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral prepara juízes e servidores para as eleições. Quais são as regras? Existe alguma conduta vedada também para servidor? A gente fala muito em conduta vedada para o candidato, para os políticos, mas os servidores também têm as regras e eles também seguem esse regramento da corregedoria. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos a apresentar o programa Cidadania e Debate. É um programa produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. E hoje nós falamos do trabalho da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É um trabalho de orientação a magistrados e servidores. Mauro Diogo está conosco, é coordenador jurídico, né, da Corregedoria. Mauro, qual é o trabalho da Corregedoria nessas eleições gerais de 2018? Nós temos algumas diferenças com relação à eleição municipal, né? Embora em ambas as eleições o corregedor ele orienta os magistrados, né? Então tem até um chavão que nós usamos nos bastidores, né? Que o corregedor é vamos dizer, o xerife das eleições, ele que norteia a atuação dos juízes eleitorais e também fiscaliza a atuação desses juízes, né? Mas diferente das eleições municipais, as ações de investigação judicial eleitoral, por exemplo, né, que é uma ação
prevista na Constituição, regulamentada por lei complementar. E que pode resultar em cassação de mandato, de diploma ou de mandato. Então, na eleição municipal, cada juiz, em cada zona eleitoral, cada juiz é que instrui e julga esse processo. Numa eleição geral, que nós vivenciamos agora em 2018, a competência originária é do corregedor. E quando cabe uma ação dessa natureza? É abuso de poder econômico? É abuso de poder político, abuso de poder econômico, né, abuso de poder de autoridade ou uso indevido do meio de comunicação social. Então, que pode resultar na cassação do diploma ou do mandato. E além da cassação do registro ou do diploma, ela gera a inelegibilidade por 8 anos. Então, nós tivemos uma mudança na legislação que antes era 3 anos, agora são 8 anos. Então, quem for condenado por essa ação, e é uma das principais ações que nós temos dentro do campo do direito eleitoral. Então, é uma ação muito séria, muito delicada, que pode realmente cassar quem foi eleito. E pior do que isso é você deixar a pessoa inelegível por 8 anos. Então você imagina um deputado, um vereador, várias vezes reeleitos e que fica por 8 anos fora do cenário político. E como a corregedoria é uma responsabilidade grande. A corregedoria se estruturou melhor por isso, porque agora em 2018 a gente sente os bastidores da política estão mostrando aí que vai ter muita denúncia, vão ter a perspectiva é que haja um número maior de ações, de denúncias. Nesse sentido. E essa ação, ela deve ser interposta do registro de candidatura até a data da diplomação. Então, é um período curto. Mas, por experiência das eleições anteriores, o volume é bastante grande. Então, não raro, essas ações vão ser julgadas o ano que vem, muito provavelmente. Porque envolvem, realmente, é uma das principais ações, envolvem, às vezes caso de candidato que está no processo de reeleição. Então, é um processo bem delicado, às vezes envolve várias diligências contábeis, testemunhas, perícias. Às vezes a pessoa, usou a estrutura, a máquina pública, para se promover, para usar, para ganhar votos, enfim. Então, é uma ação bem delicada que esse ano compete para o corregedor regional eleitoral. E muitas dessas ações chegam da própria sociedade, Sim, é o servidor público que está ali, percebe que a máquina está sendo usada, ou é alguém que está na rua e percebe que a campanha está muito maior do que a pessoa declarou para a Justiça Eleitoral, que configura abuso do poder político, nós já tivemos, do poder econômico, no caso. No passado, empresas públicas, órgãos públicos, que servidores denunciaram. Então, houve praticamente uma intimação do gestor público, candidato à reeleição, falou, olha, vocês têm que comparecer numa determinada reunião, em horário de trabalho, em horário de serviço. Então, isso redundou realmente numa investigação judicial que esse ano também a ideia, pelo menos a expectativa é que tenhamos algumas dezenas aí de investigações nesse sentido. E tem também o poder de polícia para os juízes lá na primeira instância, nos municípios todo o interior. O que é o poder de polícia, Mauro? Esclarece para a gente. Cada magistrado, a Justiça Eleitoral não é só o Tribunal Eleitoral. Então, toda a zona eleitoral, no caso nós temos 57 zonas eleitorais no estado, então toda a zona eleitoral ela é presidida, ela é gerada, ela é gerenciada por um juiz eleitoral. Em se tratando de eleição municipal, é o juiz lá da ponta, é o juiz da zona eleitoral, lá de Poconé, de Santo Antônio, enfim, é o juiz da zona que julga todos os processos. Numa eleição geral, que é o caso de 2018, esse juiz lá da ponta não tem competência para julgar um processo de propaganda, por exemplo, e aplicar uma multa. Mas ele tem esse poder de polícia que nós dizemos. Então, se ele recebeu uma denúncia, seja via o aplicativo Pardal, seja via ouvidoria, seja presencialmente, alguém passou lá e disse, exatamente. Olha, eu vi ali na casa tal, estão distribuindo... Ou o eleitor compareceu junto à promotoria. Alguém apareceu, olha, alguém está comprando votos, distribuindo benesses. Ou está fazendo uma propaganda irregular, um comício irregular, Então, tudo isso não é porque o juiz não julga que ele deve
deve simplesmente desaparecer do cenário. Então, por lei, ele deve fiscalizar todo esse procedimento. Então, isso que nós chamamos de poder polícia. E se tiver alguma irregularidade identificada ali na hora, o juiz determina a retirada de uma propaganda, por exemplo. Então, vamos busca pegar um e apreensão, caso... por exemplo. O juiz também pode determinar. Exato. Vamos pegar aqui uma situação, um outdoor. Um determinado candidato lá em Alta Floresta, por exemplo, fez um outdoor. O outdoor é vedado, não é permitido mais, você colocar outdoor de propaganda. Então, o juiz, mesmo se ele passou ali na frente, alguém ali passou na frente, o servidor dele, um funcionário, enfim, ele tem esse poder de retirar, de fazer cessar aquele ato irregular. Então, isso que nós chamamos de poder de polícia. Agora, ele fez uma apuração prévia, ele deve encaminhar isso ao Ministério Público. O Ministério Público, se vê que tem indícios de alguma realmente irregularidade, às vezes até de um crime, ele encaminha toda essa situação ali que foi colhida no município para a Procuradora Eleitoral aqui, para a Procuradoria Regional Eleitoral. Cristina, hoje. Exato. E a Procuradora vai ver o seguinte, nós temos elementos para alguma ação, para alguma representação? Temos. Então, ela entra com uma representação, aí aqui no caso no tribunal. Então, esse ano nós temos 3 juízes... Porque em eleição geral, o tribunal é a primeira instância. É a primeira instância, a instância originária. Instância originária. Então, a procuradora oferta, enfim, essa ação, essa representação, e um dos 3 juízes auxiliares da propaganda, no caso, que vão decidir essa situação. Então, caso... não mais o juiz lá da ponta, mas sim um juiz aqui designado pelo Tribunal Eleitoral, que são 3. Mas a atenção e a prontidão do juiz na primeira instância são fundamentais. É fundamental. Eles precisam estar atentos a tudo. O juiz lá da ponta, o juiz, o promotor, o servidor, são os olhos do tribunal. Então, se teve alguma denúncia, alguma coisa, o juiz tem que apurar, a fazer a apuração, e, se for o caso, determinar de pronto que cesse aquele ato, seja um comício, seja uma propaganda, enfim. A Corregedoria já está expedindo os normativos, Sim, as orientações? A Corregedoria agora, final do mês de maio, nós expedimos o provimento nesse sentido, também dando até vários modelos de notificação, intimação, enfim. E nós temos, dentro desse cenário, vários atores envolvidos. Nós temos a ouvidoria também. Então, se o servidor, se a população, enfim, se o eleitor quiser fazer alguma denúncia, tem a ouvidoria, tem o sistema Pardal. Então, hoje nós temos várias ferramentas que o eleitor pode dispor e denunciar perante a Justiça Eleitoral. Mauro, na Justiça Eleitoral, o corregedor também preside a comissão de totalização dos votos. Sim. Como é que acontece essa totalização numa eleição geral e a diferença entre a geral e a municipal? Fazendo um paralelo com o nosso assunto anterior dos processos, numa eleição municipal também, quem apura e totaliza e divulga o resultado é o juiz lá da zona eleitoral, o juiz da ponta do município. Numa eleição geral, cada juiz faz a sua apuração naquele determinado município, envia os dados para Cuiabá, para o TRE, e é o corregedor que preside essa comissão de totalização. Então, essa comissão é formada por 3 juízes, por 3 juízes do tribunal, mas quem preside é o Corregedor Regional Eleitoral, até por previsão regimental. Então, e nesta eleição tem alguma novidade em relação à totalização? Nós estamos aguardando algumas ferramentas de tecnologia que estão sendo desenvolvidas pelo TSE ainda. Mas, basicamente, a transmissão, nós iniciamos a votação, encerramos às 5 horas da tarde, nos municípios que vão ter a biometria, o eleitor vai ser identificado biometricamente, com suas digitais, mas ao final da votação, às 5 horas, se encerra tudo isso daí, nós emitimos aquele boletim de urna, divulgamos para quem quiser, nós colocamos até na porta das escolas. Os partidos fiscais, fiscais, enfim, Ministério Público. E após isso, isso tudo é num ambiente de rede nosso, de informática. Então, todos esses resultados são apurados lá pelo juiz, o juiz encaminha para o TRE e o corregedor, vendo que está tudo correto,
todos os procedimentos foram adotados, todos os procedimentos, até de lacre das urnas, todos os procedimentos de senha. Pessoalmente todos os passos. Sim, esses dados são todos enviados para o tribunal e é o corregedor que faz aquela ata final de totalização, fala, olha, o município tal, tantos votos válidos, tantos votos nulos, e divulga esse resultado perante a população como um todo. E a justiça, a corregedoria, no caso, ela prima mais pela segurança do que pela agilidade. Do que pela pressa, agilidade, né? A pressa Exato. não existe. Lógico Na que verdade, a tecnologia trouxe uma agilidade. Né? Então, antes, mas a segurança é o principal. Lá atrás, na década de 90, nós demorávamos praticamente uma semana, né, para contar todos os votos. Das duas últimas eleições para cá, nós praticamente fechamos no mesmo dia, né? Então, não queremos criar expectativa de modo algum, mas como você disse, mais do que a celeridade é a transparência e a segurança, né? Então, todo esse processo se questiona muito a urna eletrônica, não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui agora, mas todos os procedimentos, nós temos fiscais de todos os partidos, de todas as coligações, OAB, Ministério Público, enfim, todos participam desde o começo até o final e realmente é o corregedor que vai divulgar e totalizar esses resultados no estado de Mato Grosso como um todo e o TSE, né, que vai totalizar e divulgar os resultados do presidente da República. Mauro, a gente está caminhando para o final, você tem aí 1 minuto a 1 minuto e meio para considerações finais, né, e uma mensagem para o nosso eleitor. Se você quiser falar diretamente com o eleitor, aquela é a sua câmera. Sim. Não, eu agradeço o espaço, né, da TV Assembleia e nós sempre pedimos, né, a Justiça Eleitoral tem um quadro, uma estrutura muito pequena, né, então, se nós pegarmos o tribunal, aqui a sede em Cuiabá, como todos os municípios, todas as zonas eleitorais, nós chegamos aí a 300 servidores, né? Se formos somar juízes, promotores, a gente não chega a 400 pessoas em todo esse processo. Então, Mato Grosso é um estado bem complexo, né? Nós temos urnas para levar de barco, de avião, de carro, enfim. É um processo bem complexo, bem delicado, são mais de 2.200.000 eleitores, é um estado realmente maior que muitos países, então nós contamos, como sempre, com o apoio da população, o apoio do eleitor. Então, nós queremos, além de uma eleição rápida, uma eleição segura, uma eleição limpa, corrupção. Não só o TRE, eu acho que todo o país merece isso, né? Então, nós temos vários canais, nós temos a ouvidoria, nós temos o sistema Pardal, para que o eleitor também nos ajude, né? Denuncie, também não faça fake news, né? Não propague informações falsas, procedimentos falsos, mas que nos ajude a fiscalizar todo esse processo para que tenhamos aí eleições limpas e seguras. Mauro, obrigada pela sua presença e a você ficou aí a mensagem da Corregedoria Regional Eleitoral. Fique conosco no próximo programa, a gente se encontra. Nós sempre estamos trazendo assuntos, temas interessantes para debater, voltados para o exercício da cidadania. Até o próximo programa.